Para cá, mudo de assunto, porque a gente recebe o pastor Silas Malafaia para conversar sobre os entraves entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional que aconteceram durante a semana. A gente lembra que o senador Alessandro Vieira e o ministro Gilmar Mendes trocaram mensagens públicas após a apresentação do relatório que pedia o indiciamento do decano no STF. Exatamente o que eu estava falando com o Zuc nesse minuto. O cenário abriu espaço para uma nova crise entre os dois poderes. Já quero ouvir a opinião do pastor. Pastor Silas Malafaia, muito boa tarde, obrigada pela participação aqui com a gente. A gente vai falar de muitas coisas, mas já abro a nossa conversa ouvindo a opinião do senhor sobre esse assunto. Até que ponto os ministros da Suprema Corte podem aí interferir num relatório do Legislativo? Bem, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu vou citar o professor de Alexandre de Moraes, último catedrático da USP, o maior constitucionalista do Brasil, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Ele diz que nós estamos vivendo uma aristocracia e não uma democracia. Eu estou falando do maior constitucionalista do país. Não estamos falando de qualquer um. Foi professor de Alexandre de Moraes. Ele fala do ativismo judicial. Só uma questãozinha. Artigo 53 da Constituição diz que senadores e deputados são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, por palavras e votos. Isso é o absurdo. Isso é uma afronta ao Congresso brasileiro e à sociedade brasileira. O que nós estamos assistindo nesse país é o Supremo Tribunal Federal se intrometendo onde não é chamado e onde não tem competência pela Constituição. Qual é a competência do Supremo Tribunal Federal, minha gente? É zelar, está lá na Constituição, zelar pela Constituição. Isso é uma vergonha. São os intocáveis. Ninguém pode falar nada. Sabe qual é o problema? Não tem corregedor para STF. Não tem nada. O que tem é o Senado. Aí o Senado, onde o PT, que diz que o Banco Master tem a ver com Bolsonaro, que diz que o Banco Master não tem a ver com eles, impedem a CPI do Banco Master, trocam senadores para a votação do relatório final da CPI do crime, né? Do Alessandro, que um cara eminente, inteligente, corajoso, sabe? E tá aí vocês veem o discurso para enganar a opinião pública e as questões de fato. Lamentavelmente, nós não temos um Senado independente, de homens de coragem verdadeiros, mas gente comprometida. Desculpe a expressão chula, de rabo preso no Supremo Tribunal Federal, grande parte deles. Essa que é a questão, nada mais, nada menos do que isso. Pastor, ontem houve em São Paulo, o pré-candidato Romeu Zema acabou apresentando ali o seu projeto de governo e no seu projeto de governo ele propõe a mudança no Supremo Tribunal Federal, uma mudança que inclusive seria da seguinte forma: os ministros entrariam com mais de 60 anos e ficariam por 15 anos ali, concluindo a sua carreira na magistratura no Supremo Tribunal Federal para evitar que ministros permaneçam uma vida inteira na Suprema Corte. Ele prevê também mudanças na Suprema Corte e mudanças no Senado para que possa haver aí essa fiscalização do Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que é necessário uma mudança na Suprema Corte ou não? De fato, são CPF, as pessoas que estão lá dentro que são o problema. Você já está me dando a resposta. A questão não é se é com 60 ou com 45, minha gente. Você matou aí. A questão é o CPF. A questão é o que é que cada um que está investido, porque nós não podemos. Isso aqui, você criticar ministros do STF, isso é liberdade, isso é direito, isso é democracia. Agora, a instituição STF jamais pode acabar. Isso é de uma importância vital. Agora, quem está esculhambando com essa instituição
Não é o povo brasileiro, não é a imprensa, são eles mesmos, com as suas atitudes de autoproteção de crimes cometidos por membros. Essa que é a história. Então a questão não é que se vai ser com 60 anos, se vai ter mandato de 4 ou de 8 anos, porque a história continua. E outra, o povo brasileiro tem uma coparticipação na hora que vota para senador. Que está votando para quem? Desculpa eu dizer, nós temos uma direita prostituta no Senado, que se vende para quem está no poder. E é essa direita prostituta que trava as questões graves e sérias que têm que ser discutidas. Então, você vê, o Alcolumbre diz que não tem lá o pedido da CPI do Banco Mágico. Não vou pautar e está acabado. Não abro a sessão do Congresso Nacional, está encerrado e acabou. E ninguém pode fazer nada. Então, esses mecanismos é que precisam ser mudados. Um presidente do Senado não pode ter todo o poder de dizer que eu não vou pautar isso e está acabado. Então, nós temos que mudar essa questão. A maioria de alguém que assina uma CPI, tem lá o número, né, mínimo para ser considerado, né, isso possa valer. Essa é a questão. Você vê que na época de Bolsonaro, o Barroso mudou um jogo, né, para evitar impedimentos, certo? Quando se abre a CPI que estiver, né, assinada com a maioria que é recomendada, tem que pautar, para poder não haver impedimento, porque era Bolsonaro. Então, as coisas nesse país são feitas de momento em momento e a interpretação é conforme o querer e o momento de cada ministro. Desengaveta um troço que está preso há 3 anos, que está engavetado há 3 anos, para poder impedir a CPI de andar. Como é que o STF impede o andamento de uma CPI? Como é que é isso? Gente, é da gente ficar com vergonha de ver o que está acontecendo na nossa nação. Pastor, também não seria o momento das lideranças baterem o pé? Porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, obviamente ele tem esse poder de não pautar na sessão do Congresso Nacional, a gente está vendo isso, a criação ou não da CPI, por exemplo, do Banco Master. Mas se a maior parte dos líderes e das lideranças e das bancadas batessem o pé, isso não aconteceria. Não seria também um momento Bateu o pé quem? Quem manobrou para substituir os nomes nessa CPI? O líder do MDB, o Braga, do Amazonas. Minha filha, a questão são os homens, voltamos para os homens. A questão é quem é eleito. O povo brasileiro tem que prestar atenção agora, são 54 vagas. Vamos eleger gente independente ou gente que tem histórico preso em Supremo Tribunal Federal? Essa aqui é a questão. Temos que votar em gente livre, independente, certo? Para que aí sim, aí eu quero ver o STF se intrometer em legislativo se tivermos um Senado forte e independente. Essa aqui é a questão. Não é a questão de reunir líderes. Líderes de quê? Do PSD, por algum acaso? Do PP? É isso aí? É esses aí? Isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira que estamos assistindo. Alcolumbre não está sozinho no que ele faz. Porque se esses líderes que têm compromisso e estão comprometidos lá no STF abrissem a boca, não aceitamos, vão botar para quebrar. Agora, eles querem CPI de Banco Master? A metade da República cai. Essa aqui é a verdade. Bom, falando sobre a indicação do Jorge Messias, que foi feita pelo presidente Lula, o PL aprovou, 5 parlamentares do PL são favoráveis à indicação do Jorge Messias e apenas 3 são contrários. Não seria o momento também da direita se manifestar contrária a essa indicação? Primeiro, eu não sou senador, para começar aí. É evidente que a direita, mesmo sabendo que vai perder, se manifestar e se posicionar. É lógico, é claro, de querer se posicionar. Eu digo uma coisa que eu vou repetir aqui, que eu já falei em entrevista, é o seguinte, eu tenho que ter a coerência. A indicação para o STF é uma competência do presidente da República. Eu paro para pensar no seguinte,
Quando chegou a vez de Bolsonaro indicar André Mendonça, que eu participei da guerra, do jogo pesado que foi contra o André Mendonça, então, se eu discuto que o Bolsonaro tem o direito, a prerrogativa de indicar ministro do STF, Lula também. Quer dizer, quando é Bolsonaro pode, mas quando é o Lula, não. Certo? Eu tenho divergências, né, ideológicas, né? Eu digo que o Messias é um esquerdopata gospel. Eu não sou. Eu tenho... É diametralmente oposto a ele. Mas é um direito do presidente indicar, minha gente. Eu não posso ter dois pesos, duas medidas. Quando é Bolsonaro, pode. Mas quando é Lula, não pode. Se eu não tiver um senso mínimo crítico de justiça, certo? Aí a coisa fica feia. Agora, o papel da direita, aí já é outro assunto que você abordou. O papel do PL, aí já é outro assunto, certo? O papel do PL tem que fazer igual o PT faz. Quando alguém indica, quando a direita indica alguém, eles vão lá e votam contra. É o papel político, é o jogo político. Bom, falando ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do STF vai retornar no dia 28 de abril o julgamento que pode tornar o senhor réu pelos crimes de acusação de injúria, calúnia e difamação devido às ofensas proferidas contra generais em uma manifestação bolsonarista. A análise era feita no sistema virtual da Corte, onde não há discussão e os ministros apenas depositam os votos, mas foi interrompida por um pedido de vista do ministro Zanin. Eu gostaria de ouvir a sua opinião aí sobre esse julgamento. Vamos voltar um pouquinho na história, porque eu aprendi uma coisa: não existe homem sem história, nem história sem homem. Nos últimos 5 anos, eu gravei mais de 50 vídeos denunciando os crimes e absurdos do ditador da toga Alexandre de Moraes. Em todas as manifestações, eu me manifestei mostrando os crimes dele. Alexandre de Moraes, que há 7 anos preside um inquérito imoral e ilegal das fake news. Por que é imoral e ilegal? Porque não tem a participação do Ministério Público, como prevê o artigo 129 da Constituição, tá? O Ministério Público foi desprezado, foi aberto inquérito de ofício para proteger gente da corte. 7 anos. A partir desse inquérito, Alexandre de Moraes institui o crime de opinião. Prende gente, cerceia redes sociais, faz um inferno. Agora, pasmem. Eu, de maneira genérica, na manifestação de 6/4 do ano passado, disse que os generais 4 estrelas eram frouxos porque se calaram no absurdo da prisão de Braga Neto. A minha crítica era um contexto político, em uma manifestação pública, sem individualização de vítima. Eu não citei nome de nenhum general. Então, a manifestação aberta, eu faço uma crítica genérica, manifestação de opinião, liberdade de manifestar meu pensamento, artigo 5º, inciso 4, como alguém critica pastor, critica padre, critica senador, critica deputado, uma crítica genérica. O que fez Paulo Gonet, que é capacho de Alexandre de Moraes? Deixa eu dizer uma coisa, o Ministério Público é uma instituição muito honrada que eu respeito e aplaudo, mas Paulo Gonet está envergonhando essa instituição. Ele virou capacho de Alexandre de Moraes. Olha o que esse cara faz. O general, né, o comandante do Exército, Tomás Paiva, faz, né, entra, né, com uma ação de calúnia, difamação e injúria por causa dessa manifestação, quando eu não citei o nome dele. Paulo Gonet manda para Alexandre de Moraes, como se eu citasse o general Tomás Paiva, e ele manda... Gente, isso é uma afronta. Ele manda para Alexandre de Moraes, baseado de que Alexandre de Moraes comanda o inquérito das fake news. Eu pergunto ao povo brasileiro, o que tem a ver a manifestação genérica de opinião numa manifestação pública com inquérito de fake news? Eu não tenho foro no Supremo, artigo 102 da Constituição. Eu não tenho prerrogativa de função, artigo 102. Eu tenho direito ao artigo 5º, inciso 55, duplo grau de jurisdição. O mesmo direito que Lula e a quadrilha do PT teve de passar por várias instâncias. Sabe o que é isso? Alexandre de Moraes, como todo ditador, quer calar seus opositores. Ele quer me calar.
Ele quer me intimidar, prendeu meu passaporte de maneira covarde e absurda quando eu estava chegando no exterior. É o modus operandi do ditador. É calar opositores, intimidar opositores, só que eu não tenho medo de ditadores. Eu não vou me calar, não vou me dobrar. Eu só vou terminar aqui essa minha fala dizendo: quem é Alexandre de Moraes para julgar alguém? Comprado por 129 milhões, não precisa de delação de Vorcaro. Não precisa. A prova é contundente. A mulher dele não tem nenhum saber jurídico. Nem a maior banca de advogados desse país, com notáveis, recebe um valor desse. Ela recebeu 80 milhões por nada. No dia da prisão de Vorcaro, Vorcaro não ligou para a mulher de Alexandre de Moraes. Ligou várias vezes para ele. Esse contrato é a compra do poder e da influência de Alexandre de Moraes. Ele não tem moral para julgar ninguém. Ele não tem moral para estar no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser afastado imediatamente. Então eu vou ser julgado por quem? Por ele? Ele está me denunciando por um crime que eu não cometi. No máximo, o procurador tinha que me mandar para a primeira instância. Eu não tenho foro no Supremo. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é pura perseguição política que ele é especialista em fazer. Essa é a verdade total. Bom, pastor Silas, encerrando, saindo desse assunto, desse julgamento, saindo de STF Legislativo, o senhor ainda quer falar mais alguma coisa sobre eleições, enfim, algo que o senhor queira deixar claro aqui para a nossa audiência? Bem, o que eu quero dizer é o seguinte: o PT e Lula quis acusar a direita do INSS, da roubalheira do INSS, que todo brasileiro sabe que quem comanda a questão sindical no país sempre foi o PT e seus puxadinhos. Agora, olha a incoerência. Eles acusam, bem, se Bolsonaro tem culpa, então vamos botar para quebrar. Vamos votar a favor do relatório para poder aprofundar isso. Não querem. Não assinaram a CPI da roubalheira dos aposentados, o PT e seus puxadinhos. Não assinaram a CPI do Banco Master, o PT e seus puxadinhos. É isso que o povo brasileiro tem que ver. E toda a lama da corrupção nesse país aflora quando eles estão no poder. O que o Brasil vai ter que saber, o que o povo brasileiro vai ter que escolher é: vai continuar essa lama dessa roubalheira, dessa safadeza, e depois, combinado com amiguinhos do STF, impede convocações e tudo mais? Ou nós vamos mudar a história do nosso país? Deus tenha misericórdia do Brasil. E eu vou terminar dizendo uma coisa aqui. Por que eu não me calo? Mesmo diante de toda a perseguição de Alexandre de Moraes, com inquéritos vergonhosos, querendo me dar num outro inquérito com organização criminosa. Um negócio estúpido e vergonhoso. Eu vou terminar citando um texto da Bíblia que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto. Até coisa ruim que acontece na nossa vida, eu creio e prego isso. Até isso, lá na frente, lá em algum lugar, vai se tornar em bem, porque Deus não trabalha na dimensão humana. Deus trabalha numa outra dimensão, e tudo de mal que possa acontecer comigo, lá na frente, vai tornar em bem. E vou dizer para vocês aqui, eu estou fazendo uma declaração, eu deixei para o final. Eu não falei aqui de religião, não falei aqui de ideologia cristã, nada. Mas aqui no final, como eu sou um pastor, então eu vou fazer uma declaração que é espiritual. Em nome de Jesus, o trono, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Virá justiça e juízo sobre a impiedade desses homens. Deus abençoe você. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado aqui por Metrópole ser um portal fenomenal, aberto para todos e não apenas de uma vertente política. Obrigado a você que está acompanhando. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, pastor, mais uma vez pela gentileza de falar conosco. Obrigada mesmo e até uma próxima.